E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de eletrônica aplicada 1. Né? A gente estava vendo os circuitos em série antes, né? A gente viu o RC, o RL, o RLC. Vocês fizeram várias coisas meio parecidas lá nos experimentos para a gente ver a diferença entre os dois. Né? Agora a gente vai seguir uma linha meio parecida, só que agora para o lado paralelo. Então se preparem para calcular mais impedância aí de novo. Né? Vai ser de um jeito diferente, mas não tem como fugir muito disso de novo. Então, o que a gente vai ver hoje? Né? A gente vai começar com o RC. Né? Então, vou deixar aqui de novo essa parte. Né? Lembra que tem a parte resistiva, tem a parte capacitiva e tem a parte indutiva. Né? Vou deixar sempre aqui. E os nossos cálculos aqui das reatâncias. Né? Isso aqui ainda vale. O XC e o XL é sempre assim. Não interessa série, paralelo, quantos tem, quantos não tem. Sempre dessa forma. Então vou deixar sempre esses slides aqui. Então o que muda agora? Né? Agora a diferença é que quando a gente tiver o R e o C lá junto, né, a gente não vai usar mais aquele jeito que a gente estava fazendo antes, que servia para o série. Agora a gente tem que usar essa formulazinha aqui, né, que lembra aquela parte do cara que era puro resistivo, né? Lembra como é que calculava o paralelo quando é só resistência? É a mesma coisa. A gente transforma tudo em impedância e calcula aqui o paralelo. Né? E a gente consegue achar o valor do Z aqui. Né? Então, para calcular o Z agora, é 1 sobre Z ao quadrado, vai ser igual a 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XC ao quadrado. Né? Ou, né, se eu quiser já isolar o Z, né, fica 1 sobre raiz de 1R ao quadrado mais 1 XC ao quadrado. E o ângulo agora a gente calcula dessa fórmula aqui também, porque inverte, né? Porque agora a gente está pegando o paralelo. Então, sempre que for fazer paralelo vai ser diferente do série por causa dessas inversões que a gente tem aqui nesse cálculo da impedância, ok? Mas, de novo, é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, a diferença agora é aplicar essa formulazinha aqui, não é mais série, né? Agora é paralelo. Então calculo Z dessa forma e eu posso calcular o ângulo usando qualquer uma dessas fórmulas aqui. Então, vamos para o exemplo, né? Não tem muito tempo para perder, vocês vão ver que essa aula e a próxima são curtas, são bem simples, mas agora olhando para esse lado de paralelo, porque vocês já viram bastante, eu já enchi bastante o saco de vocês nas aulas passadas com a parte série. Então, temos aqui, né? Fontezinha, resistor, capacitor. Primeira coisa é calcular a reatância capacitiva, usando a mesma fórmula que vocês já estão acostumados, né? 1 sobre 2πfc, né? 60 Hz é a frequência, 0.1 vezes 10 a menos 6 é a capacitância, né? Porque aqui está em 0,1 microfarad. Faço a multiplicação aqui, dá esse valor de XC. Posso vir aqui e aplicar a fórmula para calcular o Z, né? Só usar o valor de R aqui, que é 10K, né? E aqui o valor da capacitância, não esquecer de elevar todo mundo ao quadrado, de tirar a raiz aqui, né? E que está todo mundo invertido, né? 1 sobre aqui. Dá para calcular o Z. Para calcular a corrente, a nossa lei de Ohm ainda funciona, né? Então V sobre Z. Então a gente calcula a corrente. Se eu quiser calcular a corrente só no resistor, eu posso pegar a tensão no resistor e dividir pelo R, né? Agora, como está em paralelo, a tensão no resistor e no capacitor é igual, né? É a tensão da fonte aqui, 100. Né? O que muda aqui agora é a corrente, né? Porque agora, como está em paralelo, não é antes, quando estava em série, era só uma corrente e mudava a tensão. Agora, a gente tem a mesma tensão, quem muda é a corrente. Né? Então, a gente calculou a corrente eficaz aqui total, né? Dá para calcular a tensão no resistor. E aqui a gente pode calcular a corrente eficaz no capacitor, né? Tenho a tensão dividido pela impedância do capacitor aqui. Né? E aí agora a gente pode também dá para calcular, né, o ângulo, obviamente, usando a formulazinha lá que eu tinha passado. Né? Só que agora a gente não faz aquele diagrama fasorial, né, com a tensão. Por quê? Porque a tensão está sempre aqui, no eixo real, né, nessa parte aqui do eixo X. Por quê? Porque agora a tensão é a mesma em todo mundo. O que muda agora é a corrente. Então agora a gente tem uma corrente imaginária do capacitor, né, que é para cima, lembra? Porque o capacitor ele adianta a corrente, né? Então a corrente vai para cima no caso do capacitor. É diferente lá do que a gente tinha no caso quando era a tensão. Então a corrente vai para cima do capacitor e a corrente do resistor continua aqui junto com o eixo X, que é a parte real. O resistor é sempre aqui no eixo X, né? O Y que muda se for capacitor ou indutor aqui, né? Então se a gente for olhar aqui, né, se a gente fosse aplicar um Pitágoras, dá para conferir que o valor da corrente eficaz, né, fecha esse triângulo retângulo aqui entre a corrente do resistor e a corrente do capacitor. Ok, pessoal? Então, bem simples aqui. Mesma coisa que a gente estava fazendo antes, a diferença é que agora a gente olha para essa corrente que é diferente, não para a tensão.
Mas no que a gente vai fazer aqui, que é a montagem, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que agora é paralelo. Então vai ter a fonte, né, que vai ser de novo lá de 2,5 tensão de pico, né, ou 5 pico a pico. A gente vai medir a corrente aqui total do circuito e vai ter o R e o C aqui, certo? Então a gente vai montar esse circuitinho, vai variar a frequência da fonte, né? Não vou ficar mais variando só a amplitude, vou variar só a frequência, né? Nesses 5 valores aqui. Vocês vão medir a corrente, vão calcular o Z, né, fazendo V sobre I, vão calcular o Z usando o triângulo de impedância, né, que agora lembra que mudou a fórmula, né? Agora a gente usa essa formulazinha aqui para amplitude e essas formulazinhas aqui para o ângulo, né? Então não calcular igual estava fazendo antes. Opa. Então calcular esse Z pelo triângulo de impedância, calcular os ângulos, né? E depois construir os gráficos de Z por F e I por F, né? Então eu quero que vocês façam o gráfico, né, do Z, pode ser qualquer um dos dois aqui, né? É para dar próximo ou basicamente o mesmo valor, né? Pode dar um errinho ali, mas tudo bem. Então pode pegar qualquer um desses valores, né? Faz o gráfico Z por F, que é a frequência, e faz a frequência I por F, né? A corrente que vocês mediram pelo F. Então, bem simples, certo? Bem tranquilo aqui. Então, vou montar aqui e vou pegar alguns valores aqui, né? Só pra gente ver, e aí vocês fazem o resto lá, certo? Então, vou mudar aqui pra tela, né? Peguei aqui o programinha. Então, vamos lá em Devices, né? Vamos adicionar. Então a gente vai precisar do vcine. Opa, digitei errado. Assim fica difícil. Vcine. Então vai precisar do vcine. Vai precisar do res, né? Nosso resistorzinho. E vai precisar do cap. Nosso capacitor. Então são esses 3 caras. Nada demais aqui, né? Então esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. A gente vai precisar, né, de medidor só o amperímetro, AC, né? Lembrar de colocar o AC. Ou o ground aqui. E é isso aí, certo? Não tem mais nada. Bem simples esse circuito, né? Então vamos virar esse cara. Vamos virar esse cara. Quais são os valores lá? Então, o resistor é 33K e o capacitor é 10 nano. Então aqui é 33K. Opa, 33K. E aqui é 10 nano. Então, 10 nano, né? 10 a menos 9. Não esqueçam lá da unidade quando for calcular. Então, vamos ligar todo mundo, né? Paralelo agora, né? Lembrando disso. E beleza. E agora vamos arrumar a fonte, né? Amplitude 2.5, né? 2.5 de pico. E a frequência a gente começa em 300 e vai até 1500. Então, 300. Então, tá montado, gente. É isso aqui. Não tem mais nada para fazer. Vamos mudar aqui para microampere, que eu acho que o valor vai dar pequeno, né? E vou mandar simular. Então, mandei simular. Deu aqui 63.3 microampere. Então, desculpa, pessoal. Então, a gente vem aqui, né? Nesse caso aqui, e anota o valorzinho de 63,3 microampere. Coloca o símbolozinho certo, né? Aqui eu só escrevo. Então daí vocês vão calcular o Z usando esse valor e o valor da tensão da fonte, né? Lembra que tem que usar o valor eficaz, então tem que dividir por raiz de 2 o valor da fonte. Depois calcula o Z pelo triângulo de impedância, né? Que só precisa desses 2 caras, né? O R1 e o C1. E depois calcula o ângulo também, né? Que só vai depender também desses 2 caras aqui, né? Do R1 e do XC, na verdade, né? Então, vamos fazer o próximo, né? Já que essa aula já vai ficar curta, vamos fazer todos os pontos. O próximo é 600, vai de 300 em 300, né? Então, esse deu 63.3, a gente vem aqui, coloca 600 Hz, manda simular. Agora deu 86.3, né? Então, 86,3 microampere. Agora é 900. Opa, toda vez estou clicando errado, deixa eu passar para cá. Vem aqui, né? Deixa eu só ver, tá certo. Vem aqui, 900, certo? 900 Hz, mando rodar, 115, então 115 microampere. Agora 1200,
Então muda, é só mexer na frequência, né? Vocês já fizeram isso nas outras aulas, vocês sabem como funciona. Opa. Simula aqui, 146. Então, 146 microampere. E o último, 1500. Então, a parte prática desse aqui, bem tranquila, né? Não tem muita coisa para fazer. Ainda mais que vocês ficaram com 2 relatórios maiores encavalados lá, né? Então, essas 2 aulas é bom que vai dar um tempo para vocês recuperarem aí também e fazerem as outras coisas que vocês têm das outras matérias. Então, ó, acabou. A parte prática é isso aqui, gente. É fazer essa simulação desse circuitinho, certo? Com esses 5 valores de frequência, né? Só mudando aqui na fonte, certo? Então, é só fazer isso. Calcula lá o Z, né? Usando o VI e usando o triângulo de impedâncias aqui. Calcula o ângulo também dessas impedâncias, né? Vamos pôr até das aqui. Das impedâncias, né? O ângulo das impedâncias calculadas aqui. E aí, depois faz o gráfico Z por F e I por F, né? Lembrando que pode fazer no computador, pode fazer na mão, faz do jeito que você preferir, né? Então, plota lá o gráfico de Z, tanto faz qualquer uma das duas pela frequência, e da corrente, né? Que é esses valores aqui, pela frequência, ok? Então, pessoal, era isso daí. Okay? Esse relatório e o próximo, vocês vão ver que eles são bem pequenos. O próximo é praticamente igual aqui, esse daqui, né? Só muda o capacitor pelo indutor, né? Então, isso aqui, né? Fica lá pro dia 15, né? Agora é dia 15 mesmo, né? Não errei o dia, igual eu errei na outra. Então, fica lá pro dia 15 esse relatório. Basta fazer isso daí, né? Bem simples. E aí, próxima aula, a gente vai falar do RL paralelo. Então vai ser basicamente a mesma aula de agora, com a indutância no lugar da capacitância. Beleza, pessoal? Lembrem, qualquer coisa, só me mandar um e-mail e, né, a gente se vê na sexta. Mas, pessoal, fiquem tranquilos, é bem simples mesmo essa aula, né? Só lembrar de aplicar a formulazinha lá do XC, né, de forma correta. Usar de forma correta também aqui a fórmula da impedância, né, que agora é diferente porque é paralelo. E do ângulo, que também agora é diferente, né, porque é paralelo. E, né, qualquer dúvida também tem um exemplo aqui, né? Mas pode me mandar e-mail. E a parte prática eu fiz aqui com vocês. E é bem simples, né? Só completar a tabela e plotar os gráficos aqui. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem. E lembrem-se que qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail. Beleza? Abraço pra vocês aí.